Sejam bem-vindos ao Casca de Nós. Eu sou o Fred e eu criei esse canal apenas para falar de Yume Kuimeri. Isso mesmo, eu demorei todo esse tempo apenas para ler um único mangá de uns 114, 115 capítulos. E por que eu queria falar tanto desse mangá? Porque por volta de 2011, 2012 eu assisti a adaptação de anime e eu me apaixonei por esses personagens. Mas eu não sabia explicar exatamente o que fazia eu gostar tanto desse anime. Porque ele não tinha nada de especial, ele não é nenhum anime espetacular. Inclusive, muito pelo contrário, ele é um anime bem medíocre. Com exceção da abertura, que ela realmente bate. Se você não conhece a Devoradora de Sonhos, eu não o culpo, afinal muita pouca gente conhece esse anime. E fazer um vídeo sobre esse mangá não é uma boa ideia. Ainda mais embasar o seu canal inteiro para falar dele. Então, por favor, compartilhe este vídeo com os amigos para conhecerem a palavra de Yume Kuimeri e conhecerem a palavra do Casca de Nós. E vamos combinar o seguinte, se você gostar desse vídeo, se eu trouxer algo que vai mudar a sua perspectiva de consumir mídias, tanto mangá quanto anime, quanto qualquer outro tipo de obra fictícia, dê um like. E caso você não goste, então dê o dislike, porque qualquer interação é interação. Como eu só conhecia o anime até então, eu fui pro mangá ver a obra por completo, afinal, o anime infelizmente acaba sem acabar. É aquele clássico ao console mangá e não continuou, resolveu acabar por ali mesmo. Mais ou menos como Soul Eater, que termina com um filler, inclusive. Minha paixão por Yume Kuimeri começa com o título, Mary, a Devoradora de Sonhos. Olha só que título metal, né? E a sinopse é quase tão a fuder quanto o nome. Yume de Fujiwara é um garoto do ensino médio nada comum. Desde criança, ele tem a habilidade de prever qualquer tipo de sonho que as pessoas irão ter. Porém, ele mesmo tem tido apenas pesadelos. Ou melhor, ele tem sido assombrado pelo mesmo pesadelo já faz anos. Yumeji é perseguido por gatos em uma cidade que parece ter saído do estranho mundo de Jack. E sempre quando está prestes a ser morto pelos gatos, ele acorda. O problema é que esses pesadelos têm ficado cada vez mais frequentes, acontecendo até durante o dia em devaneios. E cada vez que ele é atacado, os gatos mencionam que seu chefe, John Doe, está chegando. E quando John Doe aparece, o design não decepciona. Se eu tenho que apontar alguma coisa que esse mangá faz muito bem, é design de personagem. O design desse personagem me marcou profundamente porque ele tem tudo para ser um personagem icônico. Uma silhueta clara, fácil de identificar, com uma capa sensacional que dá volume ao personagem, além de comunicar velocidade durante a ação. Ele pode usar essa capa para marcar o personagem, né, ou para reenquadrar o personagem dentro do próprio quadro, diferenciando ele das linhas de ação ou do fundo, né, do cenário em que a luta está ocorrendo, deixando muito mais clara a leitura da ação. E é claro, uma arma ridícula. Tinha que ter uma arma ridícula. Ridícula tanto no sentido de espalhafatoso e extravagante, quanto em provocar riso, escárnio e zombaria. Olha só o quanto legal é isso! É uma fucking guilhotina. Uma guilhotina que tu empunha com uma mão, cercado por espinhos. É só maravilhoso. Além da máscara que o personagem utiliza, que cria um ícone fácil de reproduzir. Então se tu quiser desenhar o personagem do John Doe, tu pode fazer qualquer rabisco, e aí colocar orelhas de gato e a máscara dele, né? Desenhar a máscara dele, que é o John Doe. Perfeito, sensacional. Qualquer criança consegue desenhar o John Doe. Por mais complexo que o design do personagem seja. Enfim, o personagem mais a fuder de todos chega e Yumeji está lascado. Afinal, como é que ele vai escapar da guilhotina que tu empunha com a mão? Spoiler, ele não consegue. Afinal, como é que ele conseguiria? Se me surgissem com isso na rua, eu só ia dar uma risada, ia desistir, tá aqui minha carteira, meu celular, pode ir embora. Não tem o que fazer. Mas o nosso protagonista é salvo pela Mary, a Devoradora de Sonhos. Outro design 10 de 10. O autor diz que se inspirou numa ovelha para fazer a Mary, porém, sinceramente eu não consigo enxergar ovelha nenhuma nela. Tu consegue? O chapéu e o casaco criam essa silhueta única, e assim como John Doe, o formato estranho do casaco serve para dar dinamismo e velocidade à ação de Mary, além de peso à personagem. É visualmente impactante e por isso é fácil de identificar os personagens.
Além disso, o chapéu de Mary também tem um símbolo reconhecível e replicável. Dá pra ver que design é a paixão deste autor. Então tá aí, uma das características mais impactantes dessa obra são os designs de personagem. Então só nesses primeiros capítulos eu consigo ver que os vilões ao menos vão ser visualmente interessantes. Além, é claro, da ação ser clara e definida pelos personagens, né? Pelo design dos personagens. Os personagens conseguem comunicar muito bem a forma como eles lutam. John Doe sendo mais velocidade e a guilhotina de empunhadura de uma mão, e a Mary sendo rápida, ágil e com socos pesados. E também é definido que o combate dessa história vai ser através de pesadelos, né? Então vamos ter cada pesadelo com uma característica única que os define. Além, é claro, do local em que eles vivem, porque cada sonho também é único. Eles têm um tema que envolve o sonho e o design do personagem, quanto o design de ambiente, da ambientação em que eles vivem, reflete essa característica. Bom, mas continuando a sinopse, a Mary consegue espantar John Doe, mas é claro que ele vai voltar porque... né? Acontece que a Mary é um pesadelo. Entretanto, ela vive no mundo real. Ela tem um corpo físico, diferente dos outros pesadelos que precisam possuir o corpo de alguma pessoa, de alguém que vive no mundo real. E aparentemente ela vem do mundo dos sonhos, porém ela não tem memória, sabendo apenas que ela veio 10 anos atrás e que seu nome é Mary. E ela tem algum tipo de promessa, mas ela não sabe exatamente com quem foi e nem que tipo de promessa é. Então a história começa com esse mistério, afinal, quem é a Mary? Por que ela está no mundo real? Qual era a promessa? E que tipo de pesadelo Mary, a devoradora de sonhos, é? Porque cada pesadelo representa alguma ideia e objetivo. Por exemplo, o John Doe representa o ideal de gato. E ele representa a ideia, a sensação de perseguição. O sonho de conseguir alcançar e pegar o seu alvo. Então a base do personagem é perseguir e alcançar um alvo. No caso da narrativa, ele persegue a verdade, que é um ideal, ou seja, algo que não existe na realidade, existe apenas em sonhos. Isso é muito da hora, mas e o protagonista? Vocês notaram que eu não falei do protagonista por um bom tempo aqui durante essa sinopse? Infelizmente, uma das características da história é que o protagonista, ele é um cara muito legal. E ele quer ajudar a Mary porque ele é legal e ele sempre cumpre as promessas dele. Peraí, promessas? A Mary fez a promessa com alguém 10 anos atrás e ela tem apenas essa coisa de querer cumprir ela. Sim, isso mesmo. O autor não esconde que a Mary e o Yumeji, né, o nosso protagonista, tem algum tipo de ligação 10 anos antes da história começar. E tem ainda o mistério de que quando ele era criança, ele estava brincando com a sua amiga de infância quando ele cortou o braço. Porém, a ferida sumiu do braço dele. E a Mary tem a mesma ferida exatamente no mesmo braço. Então tem essa questão do que está acontecendo, que é o que realmente me prendeu na leitura. E me prendeu no anime. Eu realmente queria muito saber o que estava acontecendo. Até porque a maldita abertura mostra os dois, tanto a Mary quanto o Yumi, de crianças brincando juntos. Só que isso que aparece na abertura, eu descobri depois de ler, é mentira! Então, spoiler aí, a abertura está mentindo pra você. Só que tem muito mais pra essa história do que essa premissa e esse mistério. Porque os pesadelos estão começando a invadir o mundo real, roubando os corpos das pessoas que começam a ter devaneios durante o dia. E uma das características mais interessantes desse mangá é, se você matar o pesadelo dentro do corpo da pessoa, quando esse pesadelo já está possuindo a pessoa perde todos os seus sonhos e esperanças. Então, digamos que um profissional do basquete muito talentoso, da NBA, digamos assim, tem seu corpo invadido por um pesadelo. Se você matar o pesadelo, né, se você remover o pesadelo dessa pessoa, ele também perde todos os seus sonhos, todas as suas esperanças. Ele não quer mais saber de nada, ele não quer mais praticar basquete, ele desiste do basquete. Simples assim. E continua vivendo a vida como uma pessoa vazia, uma pessoa morta por dentro. Que conceito foda, né? Olha só que é fantástico. Além disso, isso é um seinen, por incrível que pareça. Então, o que eu espero dessa leitura, o que eu esperava dessa leitura, é que ela tivesse um aprofundamento muito grande, não apenas nesses conceitos, mas também nos temas apresentados. Só que é medíocre. O que acaba deixando o mangá
o anime ainda mais, mas principalmente o mangá medíocre, são pequenas coisinhas que vão acumulando ao longo do tempo. O primeiro é o nosso protagonista Yumiji. Ele é definido apenas por ser um cara legal, ele quer ser escritor, ele tem esse sonho de escrever um romance, né, de ser um escritor no futuro, mas não é nada definido assim, ele tá ainda levando na brincadeira, ele não tá 100% indo atrás de querer ser um escritor, é apenas algo tipo, ia ser legal se eu virasse escritor. Mas ele não tem ligação, pelo menos nessas primeiras etapas, na primeira grande metade da história, ele não tem ligação nenhuma com a Mary. A gente sabe que tem uma ligação entre eles, porque a gente deduz isso, mas os personagens não sabem. E aí tem o vilão, que ele tem um plano um tanto quanto idiota. Não é muito bem construído esse vilão. Ele é um vilão porque ele é vilão. Eu não vou entrar em spoilers aqui, mas já se preparem porque esse vilão da primeira metade, que a história é dividida em duas partes, por algum motivo. Mas esse primeiro vilão, ele parece muito mais filler, um vilão filler, porque ele, primeiro, não responde quase nada dos mistérios do porquê os sonhos estão aparecendo no mundo real, de qual é a ligação entre a Mary e o Yumiji, e ele apenas dá mais perguntas, porque a partir daí o Yumiji começa a ter relação com esse vilão. E aí, mas qual é a relação entre eles? E parece que essa pergunta, inclusive, foi colocada artificialmente na história, o que não precisava, porque já tínhamos mistérios o suficiente para carregar essa narrativa. Inclusive, toda essa primeira parte, apesar de ser necessária para a narrativa como um todo, esse vilão especificamente foi totalmente desnecessário. Foi legal a forma como o autor quis colocar, porém tematicamente ele não faz tanto sentido assim. Ou seja, ele é tão raso quanto o nosso protagonista, porque o nosso protagonista é eu sou legal porque sim, o vilão é eu sou do mal porque sim. Então ele dá aquela sensação de falta algo. O que é totalmente revoltante, porque como eu disse, eu esperava um aprofundamento muito maior nos personagens e no tema. Essa história, pelo menos pelos designs que nos foi apresentado e pela premissa, né, o nível da premissa que nos foi apresentado, essa história merecia mais. E aí o autor nos apresenta com mais na segunda metade, né, após esse primeiro vilão é derrotado. Eu sou um cara que gosta muito de arquétipos, principalmente o arquétipo do Sombra. Isso porque esse arquétipo cria uma ligação imediata entre ele e o protagonista, aquele clássico de eu e você não somos tão diferentes. O vilão de Yumeko e Mary não precisava seguir esse arquétipo. Porém, ele devia sim ter uma ligação muito mais profunda com os nossos protagonistas. Uma ligação pessoal. Quando o vilão ele é motivado apenas por sua vilania, apenas por sua natureza, a história de Yumeko e Mary apenas perde. Inclusive, a narrativa de Yumeko e Mary me lembra muito a história do escorpião e do sapo. Porque, essencialmente, o que o Yumeko e Mary acaba abordando é justamente esse mesmo tema, né, da natureza da pessoa, utilizando a natureza dos pesadelos, a natureza dos personagens, né, do Yumiji, da Mary. Isso nos traz ao quarto problema, que é o mistério é muito mais forte do que as respostas. Então, eu saí bem insatisfeito da história justamente porque o mistério foi muito bem construído, eu queria muito saber qual era a relação entre eles, né, do passado. E apesar de ter sido sim planejado desde o início, eu não vou dizer que foi do nada, que foi mal desenvolvido. Não, foi bem desenvolvido. O problema é que é fraco, porque falta aquele apego pessoal entre os personagens, aquela motivação pessoal dos personagens. Se você leu Yumeko e Mary, você entende quando eu digo que é legal que o protagonista esteja envolvido com a motivação do vilão, né, com os acontecimentos da história até então, mas a falta de algum tipo de problema pessoal pro protagonista realmente pesa nessa história. Tanto do protagonista quanto do antagonista, para falar a verdade. Além disso, os mistérios imediatos, eles são bem mais fáceis de resolver, na verdade. Porque uma vez que o vilão foi apresentado, imediatamente eu, pelo menos, consegui identificar as respostas pelas perguntas, né? Tipo, quem é o vilão? Ah, tá, é esse cara. Aí, tipo, tá, qual é o próximo? Ah, tá, é essa pessoa aqui. O que tá acontecendo? Ah, tá, entendi o que tá acontecendo. Parece até que o autor estava sabotando a própria história.
apresentando uma discussão, apresentando um mistério, e aí tu vira a página e tá ali a resposta pro mistério. É quase como, quem será que é o vilão? E aí tu vira a página e tem um cara com os olhos vermelhos usando uma capa e fazendo assim no bigodinho dele, sabe? Tipo, quem será que é o vilão? E por uma narrativa que tem uma concepção tão legal e que apresenta uma profundidade, pelo menos no início da história, é quase um crime ter desenvolvido de forma tão rasa. Por exemplo, nos arcos iniciais, Mary e Yumiji enfrentam diversos pesadelos que representam algo que o personagem que eles possuem tem que lidar. Tem uma personagem que é tímida e incapaz de fazer amizades. Ela é possuída pelo pesadelo da solidão que manipula a personagem. Nossa, que conceito foda, né? Aposto que esse conceito vai ser explorado junto com a mentira que a personagem acredita. Não é isso que acontece. Acontece que ela só precisava deixar de ser tímida. Essa é a solução para a solidão dela. Ela é tímida e ela precisa deixar de ser tímida. Bah, que legal, hein? Não que isso seja errado, mas eu esperava mais dessa história. E aí parece que o autor começa a se perdendo, tipo, tem um outro personagem que ele não tem sonhos, ele vai fazendo as coisas ao longo da vida, né, explorando vários tipos de coisa, até que ele encontra algo que ele quer realmente se dedicar, que ele quer realmente fazer. E aí ele é possuído pelo pesadelo do labirinto, que controla marionetes num circo. Tipo, parece que ele se perde nos conceitos às vezes. E faz me perguntar de vez em quando, tipo, eu perdi alguma coisa? Será que eu sou burro e eu não tô entendendo o que o autor quer dizer? E entendem o que eu quero dizer com ser raso na história? Porque ele acaba não desenvolvendo nem a ideia do labirinto, nem das marionetes e nem do circo. É só tá lá porque é legal. Eu não esperava um nível Sandman de aprofundamento ou de signos e símbolos, mas esperava alguma coisa. A própria narrativa insinua certa profundidade. Apesar de todos esses problemas, a história não é ruim. Como eu tinha dito, ela é medíocre. Até porque o desenrolar desses mistérios são muito bem pensados. Cada arco, né, cada ato tem um objetivo claro. E ele desenvolve em cima desses objetivos. Até as lutas que pareciam ser filler no início, acabam sendo ressignificadas no final da história. Então quanto mais tu avança na narrativa, mais ressignificado os acontecimentos passados têm. O que pode dar uma releitura muito melhor, muito mais legal, porque pode ser que a gente redescubra coisas, algo que não me dá vontade, porque, de novo, a minha primeira experiência, mesmo eu gostando muito, mesmo eu tendo uma ótima impressão do começo da história, ainda assim não me dá vontade de reler, porque a sensação de filler, né, de ter que tá, agora vem mais esse pesadelo, agora esse outro pesadelo. Ah, agora o boss final, que não é o boss final. Beleza, tá. Então foi uma perda de tempo. Acaba tendo esse sentimento ao longo da história. E quanto mais tu vai lendo, mais forte esse sentimento fica. E é isso que eu quero dizer com medíocre, porque ele não faz errado. E as lutas são extremamente interessantes, ele tem uma noção muito boa de ação, de movimento e de layout de página, né, de storyboard. O que ao menos é extremamente divertido ler as lutas. O autor é um ótimo quadrinista. E sinceramente, eu preciso falar do design de novo. Esse vídeo podia ser só falando do design de cada um dos pesadelos, ou até só do design dos protagonistas, dos personagens principais. Então, se eu fosse dar uma nota para Yumeko e Mary baseado apenas no design de personagem, 10 de 10, 10 cascas de nozes, não tem muito o que falar. Eu tenho muito mais o que falar do design de personagens, mas para não fazer esse vídeo ficar mais longo, e para não entediar vocês falando apenas de um assunto, afinal esse canal é mais voltado para narrativa do que design de personagem, eu tenho que dar a nota baseado na narrativa. E infelizmente, por todas essas questões que eu falei durante todo esse vídeo, eu tenho que reduzir 5 pontos, dando 5 cascas de nozes de 10 para Mary, a Devoradora de Sonhos. O que é uma pena, porque o potencial narrativo dessa história é infinito. E se você quer ver narrativas bem mais interessantes com designs tão bom quanto, eu sugiro você checar Honra e a Karasu, os quadrinhos produzidos por mim. Isso mesmo, eu mesmo faço quadrinhos, eu sou autor e todos os links para essas minhas histórias estão no link na descrição. E se você tem interesse em ajudar o canal a crescer, você também pode se tornar um apoiador. O link para o Apoia-se está na descrição, tem prêmios também onde você pode até escolher o tema do próximo vídeo, além de pedir desenhos e ter descontos
no Honra, né? Que o Honra está disponível por R$10, mas se você se tornar um apoiador, ele pode até sair de graça. E deixem nos comentários o que você achou desse vídeo, né? E como prometido, dá aquele like caso você tenha ficado até o fim, né? Porque se você ficou até o fim é porque você estava curtindo. Então dê o like, por favor, que isso ajuda muito o canal a crescer. Pois o meu sonho e esperança é um dia chegar a 1000 inscritos. E para isso vocês devem lembrar que as árvores somos nós.